Imagine ser um funcionário da alfândega e você vê um homem sair do porta-malas de um carro amarrado com fita adesiva, algemado e correndo pela sua vida. Imagine o que você estaria chocado. Foi isso que as autoridades aduaneiras mexicanas testemunharam. O homem que viram tinha sido sequestrado e estava sendo transferido para o cartel que colocou uma recompensa na sua cabeça. Ele foi identificado nos autos do tribunal como AG, ou pelo seu apelido Fantasma. A pessoa que estava dirigindo o carro com a vítima no porta-malas era uma mulher de 54 anos, identificada como Roxane Mary Carpenter, mais conhecida como Rock. Ela estava planejando entregá-lo por ter 13 quilos de erva. Esse foi o estranho conto de um sequestro orquestrado por um grupo de usuários ilícitos que foram arrastados pela economia subterrânea responsável por canalizar narcóticos ilegais do México para os Estados Unidos. Os advogados de Roxane argumentaram que ela e seus companheiros Félix Begay, conhecido como Loki, e Fausto Velasquez, conhecido como Zumbi, e Brian Edward Myers estavam longe de ser jogadores criminosos como foram descritos, mas sim entusiastas exagerados da substância azul do Breaking Bad. Apesar das alegações dos promotores, foi determinado que os 4 perpetradores sequestraram violentamente AG para seu próprio ganho e o negociaram com membros do cartel pelo seu preço. Roxane e Velasquez foram eventualmente considerados culpados de sequestro e conspiração por sequestrar uma pessoa, e Roxane foi condenada a 14 anos de prisão por seu papel nessa trama. Essa trama foi o mais recente dos problemas de Roxane com a lei. Desde 2012, ela havia acumulado 3 condenações por crime e 7 contravenções por roubo e acusações de entorpecentes. Em 2017, a casa de Roxane estava sendo usada como local de esconderijo para erva. O problema com AG começou quando ele acusou Velasquez do extravio de uma quantidade desconhecida de erva. AG admitiu às autoridades que estava envolvido tanto no contrabando de estrangeiros quanto no comércio ilegal de substâncias ilícitas por alguns anos, estimando ter participado dessas atividades aproximadamente 30 vezes antes desse incidente. Os advogados de Roxane acusaram AG de trabalhar com cartéis, organizando o transporte de erva por mochilas que passavam pela fronteira. Após sua prisão, AG culpou Velasquez pela erva desaparecida. Então, quais foram os eventos que levaram ao sequestro violento de AG? Bem, depois que as drogas desapareceram, o cartel foi procurá-lo e apareceu na casa de Roxane armados, com AK-47 e procurando por AG, já que ele era o único responsável pela erva que eles sabiam. Dado o fato de que AG estava trabalhando com Velasquez, que por acaso morava com Roxane, o cartel queria AG ou a erva, ou ambos, e suspeitava que Roxane e seus amigos estavam escondendo um ou ambos em sua residência. Felizmente para eles, Velasquez, cuja palavra tinha um peso considerável com um cartel vizinho, conseguiu convencer o atirador de que nem a G nem a erva que eles procuravam estavam presentes. Roxane e seus amigos tinham que fazer algo a respeito, pois não havia como escapar dos cartéis, que os tinham sob vigilância constante. Eles iriam sequestrar Roxane se não conseguissem colocar as mãos em AG. Os advogados de Roxane argumentaram que ela estava desesperada para salvar a si mesma, mas os promotores sustentaram que a conspiração para sequestrar AG foi alimentada pela ganância. Baseada em entrevista com agentes federais, depois que Roxane foi levada sob custódia, ela e seus conspiradores estavam procurando melhores condições de vida. Roxane disse aos investigadores que Locke tinha ido até ela e dito que precisavam de algum dinheiro. Considerando suas condições de vida horríveis, Roxane também afirmou que foi Locke quem veio até ela e disse que o cartel estava oferecendo muito dinheiro por AG. Roxane pediu a Velasquez para descobrir com o cartel se ainda havia um preço na cabeça de AG, pois ela não queria participar do esquema, a menos que houvesse dinheiro a ser ganho. A recompensa original por AG foi de $37 mil, mas para garantir o dinheiro, eles teriam que forjar que AG estivesse com as drogas desaparecidas. O cartel inicialmente se ofereceu para usar um caminhão
como pagamento, mas Roxane recusou, pois seria mais difícil converter o caminhão em dinheiro para compartilhar entre eles. Ela queria o pagamento em dinheiro vivo. Eventualmente, ambas as partes concordaram com 13 quilos de erva como pagamento pela entrega de AG. O preço foi definido e tudo o que restava era capturar AG, e Roxane e seus amigos teriam conseguido. Roxane trouxe Brian Edward Myers, que era um amigo de AG, como isca. Ele seria pago com o carro usado de Roxane. Felix Begay, um veterano do exército dos Estados Unidos com experiência em combate no Afeganistão, foi contratado como o cara que ia fazer o trabalho sujo. Na noite anterior ao sequestro de AG, Roxane deu a Myers e Begay armas de fogo e um bastão elétrico usado para literalmente eletrocutar o gado para forçá-los a se mover. Essas seriam as ferramentas para a operação. No dia seguinte, Myers pegou AG e Begay e dirigiu até um local remoto. Enquanto estava lá, ele usou o bastão de gado para eletrocutar AG no pescoço. Myers e Begay então lutaram com AG, sufocando com o cinto de segurança enquanto socavam e chutavam. E eventualmente AG foi algemado e eles usaram fita adesiva para cobrir sua boca, braços e pernas. Em um ponto, Begay colocou uma coleira de cachorro na boca de AG para poder puxar e forçar a vítima a se acalmar e ficar quieta. Basicamente, eles trataram AG como um gado. Eles o trancaram no porta-malas enquanto Myers e Begay se encontravam com Roxane e Velasquez em um supermercado Safeway em Bisbee, depois de organizar a entrega por telefone. Todos os quatro dirigiram até a casa de um amigo, onde utilizaram de substâncias ilícitas e se divertiram, enquanto AG permaneceu amordaçado e amarrado no porta-malas do carro. Cada um deles teve um papel a desempenhar nesse empreendimento, e o trabalho de Roxane era dirigir o carro com a vítima para o México, onde elas se encontrariam com 2 membros do cartel para entrega. Roxane se perdeu no caminho e o grupo teve que se reunir novamente em um bar. Roxane então seguiu o carro de Velasquez para o porto de entrada de Naco, no Arizona. Ela finalmente conseguiu passar, mas milagrosamente AG conseguiu escapar do porta-malas sem que Roxane percebesse que seu prisioneiro havia fugido, até que ela se encontrasse com os membros do cartel a cerca de 600 metros da travessia. Eles disseram a Roxane para voltar para os Estados Unidos a pé e se ofereceram para se livrar do veículo. Enquanto isso, AG estava seguro com os funcionários da alfândega mexicana. Quando Roxane chegou à fronteira, ela foi prontamente presa. AG teve muita sorte, pois não havia como saber o que o cartel teria feito com ele se tivessem conseguido capturá-lo.